Estamos de volta com vídeos aqui no canal. Pois é, eu terminei minha mudança. Como vocês podem ver, o cenário tá quase pronto. Só falta ali embaixo a frase do vencedor do concurso cultural que eu fiz. E aí o cenário vai estar pronto. Tá bonito, tá demais. Se você ainda não tinha visto em live, agora você viu aqui no canal. Então se você curtiu o cenário, galera, já deixa o seu like e já se inscreve, porque tem muito conteúdo pela frente. E não só de futebol americano. Isso é uma surpresa que provavelmente vai ficar para a próxima semana. Sejam bem-vindos de volta, eu estava com saudade de fazer vídeo pra vocês e a gente tem uma semana ótima de NFL pra falar sobre a semana 10. Foram vários jogos com algumas decepções e algumas jogadas sensacionais que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês não vão querer perder esse vídeo. Então já senta o dedo no like, se inscreve, me segue no Twitch e em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição e vamos pro vídeo. Começando por Colts e Titans, um jogo importantíssimo pros Colts, que venceram de 34-17 sobre o time de Tennessee. Um confronto de divisão que agora iguala os dois times dentro da divisão. Os dois times agora com 6-3, né? Tennessee que começou invicto, se eu não me engano, até 6-0, perdeu 3 seguidas. E os Colts que conseguiram se recuperar depois de uma derrota para os Browns, por exemplo, que parecia que eles não estavam no momento, numa temporada muito boa. O Darius Leonard voltou para a defesa e eles estão conseguindo mostrar a sua força. O Philip Rivers teve um bom jogo com 308 jardas, um touchdown. A história do jogo para ele é o número 0 de interceptações, que isso tem sido um problema para o Philip Rivers nessa temporada. O Ryan Tannehill já do outro lado não conseguiu ter um jogo tão bom, só 147 jardas e um touchdown. Começa a ficar preocupante a situação de Tennessee, né? Como eu falei, eles saíram de invictos para perdendo 3 jogos seguidos. Eu acho que é isso, eu tenho quase certeza que eles perderam os 3 últimos. O Derrick Henry teve um bom jogo com 100 jardas, mas não conseguiu entrar na end zone. Eles precisam fazer com que o Ryan Tannehill apareça mais e consiga jogar melhor. Todo mundo sabe que a fórmula dos Titans é o Derrick Henry. Então, como que eles conseguem, o que eles vão fazer a partir de agora para conseguir passar dessa barreira e mostrar também o jogo aéreo? Vamos ver. Browns e Texans talvez tenha sido o jogo mais feio da rodada, foi só 10-7, mas o que importa é a vitória pro time de Cleveland, que agora também vai para 6-3 e iguala o Baltimore Ravens, de quem a gente vai falar já, que perdeu pros Patriots na rodada. A história desse jogo com certeza é a volta do jogo terrestre dos Browns. Nick Chubb apareceu com 126 jardas e esse touchdown aqui, e o Kareem Hunt também passou das 100 jardas com 104, isso só no chão. Ele ainda adicionou 28 jardas pelo ar. O ataque aéreo não funcionou muito bem, o Baker Mayfield só teve 132 jardas passadas, mas 0 interceptações, que é sempre, né, é o problema do Baker, desde o começo da temporada, da carreira dele, é a quantidade alta de interceptações, então é importante ele manter esse número no 0. Já do outro lado, os Texans não conseguiram fazer nada no ataque até o finzinho, quando o Brown já tinha aberto 10-0, o Deshaun Watson conseguiu fazer um touchdown pro Farrell Brown, mas não foi o bastante. A defesa dos Browns finalmente fez alguma coisa decente. Antes da partida, a história era como a defesa terrestre dos Texans, que é a última em defesa terrestre na NFL, ia lidar com o ataque terrestre dos Browns, que é muito bom e contava com a volta do Nick Chubb. Nick Chubb, aliás, que eu queria mostrar pra vocês essa jogada aqui, da falta de egoísmo, ou seja, selflessness, que eles chamariam em inglês, do Nick Chubb. Ele poderia ter feito um touchdown de 60 jardas e levado o jogo pra 17-7, até ficado com um placar mais legal, mas ele entende. Ele é um jogador de equipe, um jogador de grupo, e ele entende que o jogo já tinha terminado a partir do momento que ele conseguiu aquela primeira descida. Então ele fez uma mistura. Ele correu 59 jardas, saiu na linha de 1 jarda, como vocês estão vendo, pra garantir a vitória, pra não dar chance ao azar. Era difícil que os Texans conseguissem voltar, conseguir virar 17-7 com 50 e quantos segundos faltavam? Não, 30 e poucos segundos, 31 segundos. Óbvio que era difícil, mas ele não quis dar chance ao azar. Então ele saiu de campo. Ele garantiu 59 jardas terrestres, tanto para a estatística dele quanto para os donos de fantasy, tipo eu, que tenho ele nas minhas 2 ligas. Não garantiu os 6 pontos de fantasy, né? Mas ele saiu e garantiu a vitória. Eu amo o Nick Chubb e é um orgulho e um prazer ter ele de volta. O jogo entre Washington e Detroit Lions foi um jogo onde Detroit saiu na frente durante a maioria do jogo, sendo que o time de Washington conseguiu fazer 17 pontos no quarto e empatar o jogo no finalzinho. O problema é que eles não contavam com a patada de Matt Prater de 59 jardas que levou, né, que deu a vitória ao time de Detroit. Vocês estão vendo o chute aqui, foi realmente
uma trivela do Matt Prater. O Matt Prater que é o atual recordista do field goal mais longo em um jogo de NFL com 64 jardas quando ele ainda jogava no Denver Broncos. Mas, obviamente, ninguém estava se importando muito com o jogo. A história era a volta da titularidade de Alex Smith, que jogou bem. Ele acertou 38 de 55 passes. O time de Washington pedindo pro Alex Smith fazer 55 passes. O cara acabou de voltar a ser titular, mas ele conseguiu 390 jardas. Não teve nenhum touchdown, nem nenhuma interceptação, mas 390 jardas pro cara que tá voltando de uma lesão que poderia ter tirado ele do esporte. É simplesmente absurdo. E se ele continuar jogando bem, ele compete muito para ser o Comeback Player of the Year. Jaguars e Packers talvez tenha sido um jogo muito mais próximo do que muita gente teria imaginado, né? Foi 24-20 pros Packers, que estavam perdendo até o último quarto, quando o Aaron Rodgers fez o touchdown, esse touchdown que vocês estão vendo aqui pro Davante Adams, numa play action maravilhosa, que ele tem uma paciência absurda. É impressionante quanto tempo ele espera, enquanto tem quarterbacks por aí, né? Que ficam nervosos no pocket, ele espera com a maior paciência do mundo a rota do Davante Adams se desenvolver, ele faz o touchdown e garante a vitória para os Packers, que agora vão para 7-2, liderando a sua divisão. Já os Jaguars caem para 1-8 e estão disputando bravamente essa primeira escolha do draft aí para pegar o Trevor Lawrence. Eagles e Giants, e que situação dos Eagles, hein? Perdendo para o time de Nova York, os Giants que parecem estar melhorando de pouquinho em pouquinho. Os melhores jogos acontecem quando o Daniel Jones não dá a bola pro oponente. Foi o que aconteceu nesse caso. Muito pelo contrário, ele começou o jogo já fazendo um TD numa read option muito boa. Aliás, não sei porque que os Eagles não marcavam a possibilidade da corrida do Daniel Jones, que é a parte mais forte do jogo dele. E os Eagles perdem e caem pra 3-5-1. Continuam liderando, o que é bizarro. Continuam liderando a NFC East. Mas os Giants estão logo atrás com 3-7. What? 3-7. E eles têm chance de ganhar essa divisão ainda. A NFC East é uma vergonha. Eu falo isso toda semana que tem vídeo, porque você tem que entender que isso não acontece, cara. O time tá 2-5-1 e tá liderando a divisão. Eu acho que o problema dos Eagles tá no técnico, tá? Eu acho que o play calling do Doug Peterson tá péssimo. Eu acho que ele tem que confiar mais no jogo terrestre. O Miles Sanders e o Boston Scott estão indo bem. O Miles Sanders teve 85 jardas terrestres, o Boston Scott teve 63. Só que o Boston Scott teve 63 com só 3 carregadas. O Boston Scott só teve 3 carregadas. O jogo terrestre dos dois principais, né, que são o Miles Sanders e o Boston Scott, foram só 18 carregadas. E é o que tá funcionando. O Carson Wentz não tá tendo uma boa temporada. E a linha ofensiva tá tendo muito problema pra bloquear passe. Então, o que tem que acontecer é que os Eagles têm que correr mais com a bola e da corrida criar o play action e criar o passe, fazendo o Carson Wentz sair do pocket, fazendo ele se movimentar, trocando o launching spot que eles chamam, né? Que quer dizer de onde o quarterback faz o passe. Ele tá tentando fazer muito passe do pocket, a linha ofensiva não tá segurando e ele sofreu muita porrada. Eu acho que foram 13, não sacks, mas 13 entre sacks e quarterback hits, né? 13 porradas que ele tomou. Realmente bizarro. O Doug Peterson não tá ajudando o seu quarterback. Tampa Bay Buccaneers e Panthers foi um jogo que o placar engana um pouco o que foi o jogo. O placar terminou 46-23, ou seja, o dobro de pontos pro Buccaneers, mas no intervalo tava 17-17, então foi um jogo equilibrado até o fim, quando o Buccaneers realmente deslanchou, tá? A notícia aqui do jogo é a lesão do Teddy Bridgewater. Ele vai ter um raio-x hoje quando eu tô gravando esse vídeo, então não tenho certeza ainda, né, se vai ser alguma coisa mais séria, se ele vai ficar um tempo fora, mas corre esse risco. Já do outro lado, o Tampa Bay Buccaneers se recuperando de uma derrota terrível para os Saints na semana passada, agora com o Tom Brady tendo um bom jogo, 28 de 39, 341 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. A outra boa notícia foi o Ronald Jones, que carregou a bola 23 vezes, 192 jardas e um TD, o touchdown inclusive foi de 98 jardas, foi sensacional. Isso é outra boa notícia porque eles não conseguiram implementar o jogo terrestre contra os Saints. Então os Buccaneers mostram que conseguem se recuperar, vão para 7-3 e continuam na disputa pela divisão com o próprio New Orleans Saints. Broncos e Raiders foi um jogo de placar esperado, 37-12 para os Raiders, né? Eu achava que os Raiders iam ganhar com certa facilidade. Os Raiders, mais uma vez, demonstrando a força do seu ataque terrestre. Tá claro qual é a identidade dos Raiders para essa temporada. É o jogo terrestre. Josh Jacobs com 112 jardas e 2 touchdowns, e o Devontae Booker com 81 jardas e 2 touchdowns. Todos os touchdowns dos Raiders vieram pelo chão, mesmo com o Derek Carr tendo um jogo seguro, de 16 passes certos de 25 tentados, 154 jardas, nenhum TD, nenhuma interceptação. Então, tá clara a identidade dos Raiders, é jogo terrestre com defesa. Do lado dos Broncos, a gente já sabe que o time tá passando por dificuldades sérias. O Drew Lock teve um péssimo jogo com 4 interceptações. 4 interceptações não é uma coisa que a gente vê com frequência. O time de Broncos aí já pensando no draft
e o time de Las Vegas já pensando nos playoffs. Dolphins e Chargers, um jogo muito bom entre dois quarterbacks calouros, o Tua Tagovailoa e o Justin Herbert. E o Tua, que é uma das histórias da NFL até agora, né? Nessa temporada, com certeza, uma das maiores histórias. Ele que tá invicto, 3-0, quando o time tava 3-3, eles trocaram pro Tua, a gente ficou meio, mas o Fitzpatrick não tá tendo uma temporada ruim, não tô entendendo muito. Eu falei que não tava entendendo muito, né? Essa mudança. E tá aí mostrando por que o Brian Flores é técnico e eu não. Porque a mudança fez muito sentido, o Tua tá jogando muito bem, ele não tá tendo números absurdos, mas não é disso que a NFL é feita. A NFL é feita de vitórias, eu já falei. E ele tem 3 na carreira de 3 jogos. Então é perfeito isso, muito bem. Os Dolphins dão uma reviravolta gigante na temporada e estão dentro dos playoffs no momento, né? Tirando inclusive o meu Browns, eu tenho quase certeza. O Tua teve 15 passes certos de 25 tentados, 169 jardas e 2 touchdowns, incluindo esse bom touchdown aqui pro Jakeem Grant. Já o Justin Herbert do outro lado, 2 touchdowns, 1 interceptação. Os Dolphins ainda conseguiram bloquear um punch que deu uma posição de campo muito boa pra eles. Eles abriram 14-0 logo no primeiro quarto. Depois o jogo ficou mais equilibrado e os Dolphins saem com vitória de 29-21. Bills e Cardinals foi um jogaço. O jogo terminou 32-30 pros Cardinals e a história do jogo tá bem no final, tá no último minuto do jogo. Os Bills, o Josh Allen tava tendo um jogo ruim. Ele no momento tinha um touchdown, 2 interceptações, e tinha flertado com outras 2 interceptações do Patrick Peterson, que tinha dropado as interceptações. E ele conseguiu fazer um passe lindo pro Stephon Diggs na endzone, do lado esquerdo da endzone. E os Bills ficaram na frente no placar com 50 e poucos segundos faltando. Os Cardinals tinham 2 touchdowns. Aí o Kyler Murray, ele desceu mais ou menos até o meio campo ali, área de Hail Mary, e encarnou o melhor Aaron Rodgers dentro dele e fez isso aqui que vocês estão vendo. Ele saiu lá da direita, rolou pra esquerda e achou o DeAndre Hopkins, que meu amigo fez uma das melhores recepções que eu já vi e talvez a melhor recepção dessa temporada, no meio de 3 defensores. Ele pulou um pouquinho mais alto que todo mundo. E o DeAndre Hopkins, que tem uma das mãos mais fortes e uma das mãos mais seguras da NFL, conseguiu receber essa bola e cair dentro da endzone e dar a vitória para os Cardinals. Que, curiosidade, se você estava se perguntando, Léo, por que eles nem tentaram um extra point? Porque o extra point poderia ser bloqueado e retornado para 2 pontos, e isso empataria o jogo. Então, para não ter chance, eles só ajoelharam com a bola, chutaram o squib kick, que é aquele chute mais fraquinho para o jogador ter que tocar na bola e acabar o tempo, e deu certo. E os Cardinals vão para 6-3, dividindo a liderança da divisão com o Seattle Seahawks e com o Los Angeles Rams. Falando em Seahawks e Los Angeles Rams, os dois se enfrentaram num jogo difícil, que acabou 23-16 para os Rams, um jogo ruim do Russell Wilson, que tá tendo uma sequência de jogos não muito boas. Ele teve 248 jardas e 2 interceptações, incluindo essa aqui que vocês estão vendo, onde ele tinha uma chance de correr para a primeira descida, em vez disso tentou forçar um passe, tava no meio do jogo ainda, não precisava fazer isso, acabou resultando numa interceptação. Realmente muito ruim a sequência de jogos do Russell Wilson, que tava em primeiro na corrida para MVP, eu falei isso várias vezes, e na minha visão, na minha concepção, não tá mais. Na minha e de muita gente também, óbvio. Do lado dos Rams, importantíssima vitória. Não só por ser da divisão, mas também por ser quem estava liderando a divisão. E agora eles empatam com o Cardinals e com o Seahawks em questão de recorde e passam os Seahawks, que vão para terceiro. Agora a divisão tá Cardinals, Rams e Seattle Seahawks, todos com o mesmo recorde, mas por confronto direto tá nessa ordem. A defesa dos Rams tem dado um show ultimamente também. Nesse jogo contra os Seahawks foram 6 sacks no Russell Wilson. Só o Leonard Floyd teve 3. Então, realmente dando muito problema. A defesa que a gente já sabia que era boa pelos nomes que tem, tá se encontrando, tá melhorando. Os Los Angeles Rams estão perigosos aí para esses playoffs. 49ers e Saints, também um jogo de placar esperado, vitória razoavelmente tranquila dos Saints, 27-13, né? O Nick Mullins estava jogando, era o quarterback dos 49ers, o Jimmy Garoppolo tá fora. Foram 2 interceptações lançadas por ele. O Alvin Kamara jogou muito bem, mas os 49ers começaram o jogo bem, estavam ganhando de 10-3, com os Saints chutando o punch, que é esse punch que vocês estão vendo aqui, só que a bola bate num jogador do 49ers e dá a posição de campo sensacional pros Saints. E é por isso que o Special Teams é tão importante, porque pode mudar o momento do jogo completamente, como foi aqui. Talvez o resultado fosse igual no fim das contas, mas isso abala muito o time que sofre esse muffed punt aí. No caso, não foi nem um muffed punt, foi o punch tocar no time que estava chutando. Então, isso abala totalmente o time que estava chutando, e os Saints conseguiram marcar naquela posse e na seguinte, se eu não me engano, e abriram uma boa vantagem aí.
que o Drew Brees só teve que controlar. Só que o Drew Brees saiu com um problema nas costelas e teve que entrar o Jameis Winston, que a gente estava curioso, né? Como vai performar Jameis Winston nos Saints, no seu novo time. Ele acabou tendo 6 passes certos de 10 passes tentados, 63 jardas, 0 touchdowns e 0 interceptações. Mas vamos ver, vamos acompanhar aí o Drew Brees pra ver se essa lesão é mais séria e o Jameis Winston vai ter que jogar mais. O New Orleans Saints continua liderando a divisão com 7-2, a caminho aí dos playoffs. Bengals e Steelers, mais um resultado pouco surpreendente. Surpreendente pra mim aqui talvez seja o Joe Burrow ter 0 interceptações com a defesa do Steelers jogando do jeito que tá. O Big Ben teve um ótimo jogo, 27 de 46, 333 jardas e 4 touchdowns, nenhuma interceptação. O time do Steelers tá muito organizado. E tá na hora da gente começar a falar do Mike Tomlin como um dos grandes técnicos da história da NFL. O Mike Tomlin nunca teve uma temporada de derrota, né? Com mais derrota do que vitória. No ano passado não teve o seu quarterback principal, às vezes nem o seu segundo quarterback, e mesmo assim conseguiu ter uma temporada 8-8. O cara é simplesmente sinistro. Construiu uma defesa assustadora, simplesmente assustadora, com força em todos os levels, e tá mostrando aí, sendo ainda o único time invicto da NFL com 9-0. Steelers mostrando ser uma força gigantesca, não só na AFC, como na NFL inteira, e tem tudo pra ganhar a conferência. Ravens e Patriots fizeram o Sunday Night Football e, meu amigo, a gente falava de resultados não surpreendentes, esse foi o resultado surpreendente da rodada, com certeza. Patriots estavam entrando no jogo 3-5, os Ravens 6-2 e doutrinando praticamente todos os seus adversários, e os Patriots falaram, não, a gente vai vencer. Precisou de algumas jogadas um tanto quanto inovadoras, como esse passe aqui do Jacoby Myers pro Rex Burkhead, que vocês estão vendo, que resultou no touchdown, o melhor passe dos Patriots na temporada, e a chuva, que ajudou também. A chuva sempre é um fator quando ela acontece, foi contra Raiders e Browns também. Chuva, vento, sempre afeta o jogo. E afetou algumas vezes os Ravens, por exemplo, que tentaram uma quarta descida e ia ser uma formação, era uma formação Wildcat, ia ser uma jogada de Wildcat, só que o center errou o snap por causa provavelmente da chuva. E a bola passou do Mark Ingram, ele teve que, só cair na bola pra não ter nada pior, e os Patriots recuperaram a bola ali. A chuva com certeza foi um fator, o tempo foi um fator, mas no fim das contas o que importa é que o Patriots venceu e ajudou o meu Brownzão, que agora, como eu já tinha falado, se iguala em questão de recorde aos Ravens. O Cam Newton teve um jogo ok, importante ele não ter nenhuma interceptação, principalmente contra uma boa defesa que nem é dos Ravens. E cara, os Patriots continuam vivos na luta pelos playoffs. Eu acho que Bills e Dolphins terminam na frente deles, na divisão, mas não é impossível. 2000 anos depois. Bom, e acaba de terminar a partida entre Vikings e Bears. Eu não quero gritar muito aqui que minha namorada já tá dormindo, mas foi um jogo bastante defensivo. O placar final foi 19-13 pros Vikings. O Kirk Cousins consegue a sua primeira vitória em Monday Night Football da carreira. Pois é, ele tava 0-9 até hoje, mas ele consegue a vitória. Destaque pro Adam Thielen, que teve 2 touchdowns, e pro Justin Jefferson com mais de 130 jardas recebidas. O Nick Foles saiu machucado, a gente ainda não sabe qual a situação dele. Talvez o Mitch Trubisky tenha que voltar a campo na próxima semana. E você, o que você acha que vai acontecer? Joga Trubisky ou joga Foles? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue em todas as redes sociais aqui na descrição. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo que tá chegando e tem uma surpresa muito grande vindo que eu tô muito ansioso pra contar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu!